Bom, o tema de hoje é o desenvolvimento das virtudes, com enfoque na parábola dos talentos. Que a gente até conversou aqui, né? Tem pouco assunto nas parábolas, né? Quem vai falar para a gente sobre isso? Nosso querido Moacir Vezani. Eu peço que acolham com todo carinho. Obrigado. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Fresquinho o tempo hoje, né? Eu digo que é um desafio, né? Porque a gente está aqui hoje e estar aqui faz toda a diferença, né? Eu sempre costumo dizer isso. Nesse momento, está bastante calor, a gente vem de uma semana que trabalhou a semana inteira, né? Poderíamos estar descansando, poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. Mas escolhemos estar aqui, né? Essa é uma ação intencional. E isso faz toda a diferença para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso desenvolvimento moral. E tem relação total com o desenvolvimento da virtude. Porque o desenvolvimento da virtude, ele acontece aos poucos, com muito esforço e com ações intencionais. A gente planeja fazer o bem, a gente planeja o nosso desenvolvimento. E é esse o assunto que a gente vai tratar hoje aqui. E como bem foi dito, a gente vai utilizar a parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, conta Jesus, né, que um homem saiu e foi viajar. E quando ele foi viajar, ele chamou 3 dos seus servos e entregou 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o terceiro. Talento é uma espécie de moeda, é um valor, né? E entregou, então, 5 para o primeiro, 2 para o segundo e 1 para o terceiro, e foi viajar. Depois de um longo tempo, ele retornou. Quando ele retornou, ele chamou os seus servos para pegar de volta esses talentos. E aí ele chamou o primeiro servo, e o primeiro servo disse: Senhor, os 5 talentos que me deste, eu fui até o comércio, negociei e consegui outros 5 talentos. Então toma aqui os seus 10 talentos. E aí o homem, né, o Senhor, ele diz assim, ó: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aí ele chamou o segundo servo. E o segundo servo disse para ele: os 2 talentos que me deste, eu fui até os banqueiros, eu apliquei esses talentos, eu negociei esses talentos e consegui outros 2. E aí ele diz a mesma coisa para esse servo que dobrou os talentos, né? Bom e fiel servo, né? Entra no gozo do Senhor, ele ficou muito feliz. Aí ele chamou o terceiro servo. E o terceiro servo, ele, com medo desse senhor, desse homem, que era uma pessoa muito rígida, né? Muito exigente, ele enterrou o talento. E aí quando o Senhor o chamou, ele desenterrou o talento e devolveu. E aí o Senhor, ele ficou muito bravo. Bravo, decepcionado, né? Chamou o servo de infiel, né? Cobrou o porquê que ele não fez igual aos outros 2, por que ele não trabalhou, não negociou aquele talento para que ele conseguisse mais, né? E aí ele fala assim, no final: tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Então ele pegou o talento daquele que não negociou e entregou para aquele que tinha 10 talentos.
e falou o seguinte: porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que se tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá prantos e ranger de dentes. E a base da nossa conversa, da reflexão dessa tarde, está em cima dessa frase. Quem tiver, que tiver, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. E aquele que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Vamos pensar nessas reflexões a partir da seguinte questão. É claro para todos nós que nós somos espíritos eternos. Então, eu não sou esse corpo. Eu estou com este corpo nesta encarnação. Eu sou um espírito. É o contrário, né? A gente, antes de conhecer a doutrina, a gente fala, eu tenho um espírito, né? É justamente o contrário. Eu sou um espírito e nessa encarnação eu tenho esse corpo. Já tive centenas de outros, vou ter centenas de outros, milhares de outros, até que eu não precise mais reencarnar. E é muito claro para todos nós que se somos espíritos eternos, o nosso desenvolvimento ele é contínuo. Não tem folga. Não tem férias, né? Não importa se nós estamos encarnados como agora ou se estamos desencarnados. O desenvolvimento ele é contínuo. O que pode acontecer é estacionar. Então, eu estaciono, eu não desenvolvo nada nessa encarnação e fico estacionado. Mas aquilo que eu já desenvolvo em outras, já é meu. E o mais importante, né, de tudo, é que em algum momento desta vida, a gente tem que tomar a decisão se a gente vai se desenvolver ou não. E com base nisso, que somos espíritos eternos, que o nosso desenvolvimento é contínuo, não importa se a gente está encarnado ou desencarnado, é que a gente vai analisar a parábola dos talentos, pensando no desenvolvimento das virtudes, a partir do que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. E aí a gente se pergunta, a que se refere Jesus quando ele fala isso? Porque, para mim, parece um contrassenso Jesus dizer isso. Não parece que era ele falando. Porque Jesus ele falava de amor, de caridade, nos seus ensinamentos, na sua vida pública, nos seus exemplos, naquilo que ele vivia, ele era todo amor. E, para mim, parece um contrassenso a gente falar que Jesus, ele vai, para aquele que já tem muito, ele vai dar mais, e para aquele que está em dificuldade, que tem pouco, ele vai tirar o pouco que tem. Parece que Jesus está falando assim, sabe aquele cara que tem muito dinheiro, muitos imóveis, muito rico, tem alto status social, tem uma posição de destaque na sociedade, né? Parece que a vida só sorri para ele. Aí Jesus chega para esse cara e fala assim, já que você tem tudo isso, toma mais esse tanto. Fica com mais isso aqui também, porque você merece. Você já tem tanto. E para a gente, né, que trabalha uma vida inteira para acumular um pouquinho, ou muitas vezes trabalha uma vida inteira para se sustentar, uma vida sacrificada, Jesus fala assim, não, mas então até o que você tem eu vou tirar. Eu vou tirar tudo que você tem. E se a gente pensar desse jeito, Jesus ele parece injusto. Por que ele dá tanto para um e tira do outro que não tem nada?
E assim, obviamente essas situações elas acontecem porque nós estamos num planeta de provas e expiações. E eu não preciso explicar para vocês o que é um planeta de provas e expiações, porque a gente está nele. A gente sabe como que é. A gente sabe o tanto de raiva e de ódio que tem no nosso planeta, de intolerância, o tanto que tem de violência, de corrupção. Então isso faz parte da nossa evolução e a gente está encaixado nesse contexto. Mas aí, o que eu fiz? Para a gente não ficar só falando em suposições, né, eu fui buscar alguns dados para balizar a nossa conversa. E aí, vejam que questão mais curiosa. Eu peguei um dado de 2019, há 4 anos. Por que eu peguei de 2019? Para que esse dado ele não fosse contaminado pela pandemia. Então é um dado puro de mercado de antes da pandemia, do ano de 2019. Então, em 2019, quando o ano terminou, os 4 maiores bancos brasileiros, que eu não preciso falar quais são, vocês sabem, os 4 maiores bancos brasileiros, eles faturaram, eles tiveram de lucro, num valor corrigido, de 94 bilhões de reais. 94 bilhões de reais. Isso é lucro. Não é receita, não é faturamento. Pega tudo que entrou, tira tudo que gastou, o que sobrou de lucro, 94 bilhões de reais. E vocês têm ideia do que significa esse valor? A gente está falando só de 4 bancos em um ano. E aí, para nortear essa análise, eu peguei uma notícia no G1 da ONU e da Unicef, aqui do Brasil, né? E que é de julho desse ano, e que diz que 21 milhões de pessoas no nosso país não têm o que comer. 21 milhões de pessoas, este ano, não têm o que comer. E além dessas 21 milhões de pessoas, tem outras 70 milhões que têm insegurança alimentar. Isso é fonte da ONU e da Unicef, está lá para qualquer um consultar. Insegurança alimentar é quando eu não tenho a garantia de que eu vou fazer as 3 refeições no dia. Eu não tenho garantia. Então, se a gente for juntar quem não tem o que comer com quem tem insegurança alimentar, a gente está falando de 91 milhões de pessoas. A gente está falando de mais de 1/3 da população do nosso país. E aí, para a coisa ficar, para a gente ter um parâmetro, ontem, quando eu estava finalizando a palestra, eu pesquisei quanto custa uma cesta básica. Tem umas mais caras, tem umas mais baratas. Eu peguei na média. Na média, R$150 uma cesta básica. E aí, para a gente entender o que significa o lucro de 4 bancos em um ano, se a gente pegar as 91 milhões de pessoas que passam fome e têm insegurança alimentar, pegar o lucro desses 4 bancos e for comprar em cesta básica, dá para comprar a bagatela de 626 bilhões de cestas básicas. Dá para a gente entregar para essas pessoas, para essas 91 milhões de pessoas, uma cesta básica por pessoa, todos os meses, por 573 anos. Então, o que eu quero fazer esse comparativo é para a gente entender, né, que
existem possibilidades. O que eu estou falando aqui, com um lucro de 4 bancos em um ano, a gente poderia erradicar a fome no mundo. No mundo. Ninguém mais passa fome. Isso que a gente está falando só do Brasil. E aí, pensando em tudo isso, né? Que aí Jesus ele disse, né? Para quem tem, mais será dado. E para quem não tem, até o que tem será tirado. Então, mais será dado, já foi o caso aqui, eu já expliquei, né? Quem ganhou muito. E aí, no mesmo ano de 2019, aconteceu o rompimento da barragem de Brumadinho, que todos lembram. E que desencarnaram lá 270 pessoas. Com prejuízos ambientais imensuráveis. Prejuízo econômico, famílias destruídas, memórias destruídas. E, obviamente, né, quem desencarnou ali naquele crime ambiental, obviamente, eu acho que a gente já consegue imaginar que não foi nenhum banqueiro, né? Que foram pessoas simples que lá estavam trabalhando. Boa parte em horário de almoço dentro de um refeitório. Então, quando Jesus disse que tiver será dado e terá em abundância, e quem não tiver até o que se tem lhe será tirado, será que era isso que ele se referia? Ele se referia a dar muito recurso material para quem já tem muito e tirar o pouco recurso material de quem não tem nada? Esse mundo é para isso? É para a gente viver dessa forma? É só se conformar e deixar? Porque a gente se conforma porque faz parte da nossa evolução, não é verdade? A gente está aqui para evoluir, então faz parte da nossa evolução. E é claro que não. É claro que não. Eu planejei essa reflexão para que a gente reflita, e isso aconteceu com vocês, porque aconteceu comigo quando eu estava escrevendo, o tanto que a gente analisa as situações, se revolta, se inconforma, ou que o valha, pensando nas questões materiais. E é óbvio que Jesus, quando ele disse isso, ele não estava se referindo a questões materiais. A parábola é uma alegoria. Ela serve para que a gente interprete, a partir das nossas experiências, a partir do que a gente está vivendo. Então, isso acontece porque a gente analisa as situações pela régua errada. A gente está num planeta de provas e expiações, onde somos avaliados do ponto de vista material pelo que temos, não pelo que somos. E aí, se a minha régua de valores, a qual eu quero ser medido, é uma régua de valores materiais, lascou. Porque para a gente chegar vai ficar muito difícil. Se a nossa sociedade, ela valoriza quem tem mais posses, quem tem mais dinheiro, quem tem mais status social, e eu quero me avaliar por essa régua, vai ficar muito difícil para a gente evoluir. O que a gente precisa é trocar essa régua de valores, é pegar, tirar essa régua e colocar a régua de valores de Jesus. A régua de valores de Jesus não tem nada com as questões materiais. É uma régua onde a medida é o amor, é a caridade, é a bondade, é a indulgência, é a empatia, a tolerância, a paciência,
Então, quando Jesus disse que aquele que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem será tirado, ele se referia, como está no Evangelho de Mateus, a orientação de Jesus, que fala assim para a gente: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí está também o seu coração. E eu acho essa frase final fortíssima. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? Quando Jesus diz isso, ele se refere às virtudes que a gente precisa desenvolver. Ele diz o seguinte: aquele que tem, mais será dado e terá em abundância. Aquele que tem amor, mais será dado e terá em abundância. Aquele que tem bondade, mais será dado e terá em abundância. Aquele que pratica caridade, mais será dado e terá em abundância. Aquele que tem um ouvido sem julgamento, mais será dado e terá em abundância. Ele se refere às virtudes. E quando a gente pensa nessas virtudes como processo de desenvolvimento, e pensa nessa régua de valores de Jesus, eu costumo dizer que esse como dizem por aí, é o puro suco do faça ao próximo o que você gostaria que fizessem para você. Trate o próximo como você gostaria de ser tratado. Mas qual próximo? A gente está falando da pessoa lá na rua, que é a pessoa que está passando? Não, a gente está falando de quem está mais próximo mesmo, das pessoas que moram dentro do nosso lar. Do companheiro, da companheira, dos filhos, dos pais, dos avós, dos tios, dos parentes, daqueles que estão mais próximos, porque se estão do nosso lado é porque estão ali para o nosso desenvolvimento. Mas tá puxado conviver com a pessoa, né? Tá, óbvio que tá. Não estou falando que não tá. Mas se tá puxado para a gente é porque ali é a oportunidade de desenvolvimento. Na tarefa de domingo à noite eu falo todos os domingos, né? Que os obstáculos e as dificuldades que Deus coloca em nosso caminho são benditas oportunidades dadas por Ele para o nosso desenvolvimento. É ali que a gente vai se desenvolver. E obviamente quando ele fala, e o que não tiver, até o que tem lhe será tirado, é óbvio que é na visão materialista. Porque a pessoa que não topa desenvolver essas virtudes que eu citei de Jesus, e ela se mede e valoriza aquilo que é deste plano, que é deste planeta, as coisas materiais, então ela se mede e mede os outros a partir do dinheiro, a partir das posses, a partir do carro, da roupa que veste, do relógio que usa, das viagens que faz, das fotos no Instagram. E aí quando essa pessoa desencarna, chega lá e não tem nada disso, o que sobra? Nada. É aí que ele se refere, até o que tem ele será tirado. Porque não tem nada. E isso é muito importante que a gente compreenda o que a gente está colocando dentro da nossa mochilinha espiritual que serve a qualquer momento para o nosso desenvolvimento. Quando eu desencarnar, o que está dentro da minha mochilinha espiritual?
Porque assim, o iPhone não vai dar para levar, o carro não vai dar para levar, a roupa não vai dar para levar, né? Não vai dar para levar a aplicação no banco, não vai dar para levar nada. É só o que está aqui, está aqui. Então, o que eu estou acumulando? É importante... e outra coisa, né? Todo mundo sabe aqui que a gente vai desencarnar, né? A gente vai morrer. É claro para todo mundo, né? Ninguém vai ficar assim, né? Obviamente, a gente espera que demore um tempo aí, né? Mas, assim, em algum momento vai rolar. E aí a gente precisa saber o que a gente está levando. O que eu estou acumulando. E outra, eu não estou aqui pregando o voto de pobreza. O Evangelho, ele diz que a gente tem que se desenvolver em todos os aspectos. Eu posso querer ter um carro melhor para dar conforto para minha família quando eu for viajar. Eu posso querer progredir no meu trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter uma velhice mais confortável. Eu posso querer uma roupa nova, eu posso querer fazer uma viagem, eu posso querer uma casa melhor para dar conforto para minha família. O que eu não posso é utilizar essas ferramentas que Deus empresta para a gente. Nós somos apenas usufrutuários. Eu não posso pegar essas ferramentas que Deus deu para a gente, para o nosso desenvolvimento, para que a gente colabore com o desenvolvimento do próximo, e utilizar como objeto do meu orgulho, da minha vaidade, do meu egoísmo, porque aí eu estou utilizando errado. Mas a gente precisa das coisas materiais para sobreviver aqui, precisa. Mas não é só das coisas materiais. A gente precisa cuidar do espírito em algum momento. E o importante da gente lembrar é que essas virtudes de Jesus que eu citei e que a gente deve desenvolver para que a gente evolua, elas são efetivadas pelo hábito. É no dia a dia, nas pequenas coisas, nas pequenas situações do dia a dia. É aquilo que eu disse no início da nossa conversa, da nossa reflexão, de uma ação intencional. Eu elaboro no pensamento e coloco em prática, de maneira intencional, no dia a dia, nas pequenas situações. Um exemplo, que nunca aconteceu com nenhum de nós, obviamente, né? A gente chega no trabalho e toma uma patada. De graça. Do nada. A pessoa acordou mal, chega e... Qual que é o nosso primeiro impulso? Vou responder. Vou responder, não vai ficar assim. Tá achando que eu sou bobo? Não, imagina. Eu vou aceitar uma coisa dessa? Em hipótese alguma. Aí eu vou lá e devolvo na mesma moeda. A ação intencional é entender que se aquela pessoa fez aquilo, aquilo está com ela, não comigo. Se ele joga a bolinha, por que eu vou pegar? Desviou, sai. É uma ação intencional. Eu escolho não devolver. Eu escolho não devolver. E aí, quando a gente treina, e obviamente eu não consigo fazer isso quase nunca, né? Mas eu sou bom de falar. Quando a gente treina fazendo isso, em algum momento isso vira automático. Eu passo a não devolver automaticamente. É uma virtude, uma qualidade efetivada pelo hábito. E vai ter algum momento que a gente evolui um pouquinho mais, e quando a pessoa fizer isso, além de eu não devolver, eu vou começar a refletir: o que será que está acontecendo com ela? Será que está passando por algum problema? Eu não sei. Como que eu poderia ajudar? O que eu posso fazer para ajudar? Será que uma conversa? Acho que eu vou chamar para almoçar. A gente já começa a se colocar no lugar da pessoa, já
começo a procurar meios para ajudá-la. Porque não tem nenhum outro jeito de se desenvolver que não seja colaborando com a evolução do próximo. Para acessar essa pessoa que eu dei de exemplo, para ajudá-la, eu vou ter que mobilizar dentro de mim coisas que eu ainda não tenho. E quando eu mobilizo isso para ajudá-la, isso que eu antes não tinha está dentro de mim. Quem evoluiu? Ela ou eu? Então, ajudar o próximo é colaborar com o nosso próprio desenvolvimento. É seguir a orientação de Jesus, que falou assim, né? Quando alguém lhe bater na face direita, oferece a esquerda. Jesus não falou assim? Quando alguém lhe bater na face, oferece a outra. Será que ele estava falando da face mesmo? Do rosto? Né? Como na parábola dos talentos? Não. Ele está falando assim, se alguém te agredir, se alguém fizer alguma coisa para você, oferece a outra face, a face do amor. Se a pessoa veio com raiva e eu ofereço a face da raiva, o que vai acontecer? A gente vai brigar. Não vai adiantar nada. Não vamos baixar a nossa vibração. A pessoa sobe. Vamos trazer a pessoa junto, para cima. E aí, para a gente finalizar, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 8, a virtude, fala assim, a virtude é uma graça, bênção divina que deve ser conquistada no desenvolvimento das qualificações nobres que todo espírito possui. Essas virtudes que eu citei, todos nós já possuímos. O que a gente precisa é desenvolvê-la para que ela apareça, para que ela floresça. Se nós somos criados por Deus como espírito simples e ignorante, parte dele nós somos. Assim como quando a gente olha uma árvore na rua, a gente olha uma árvore no bosque, aquela árvore enorme, muitas vezes com dezenas de metros de altura, frondosa, que precisa de muitas pessoas para abraçar. Aquela árvore já foi semente. E tudo que ela precisava para ser árvore já estava dentro daquela semente. O resto foi desenvolvimento. Água, sol, adubo. Quando fomos criados simples e ignorantes por Deus, éramos semente. E tudo que precisamos para ser amor já existe dentro de nós. É só a gente dar espaço para que apareça e se desenvolva. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus.